Que bom ter a tua companhia nesse seminário bíblico sobre imortalidade da alma. Estamos aprendendo que o termo alma na Bíblia tem um significado amplo e em nenhum momento a Bíblia apresenta a alma como uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo. Inclusive, além de apresentar textos bíblicos para você, eu pude compartilhar com você opiniões de alguns teólogos, tanto protestantes quanto um teólogo católico, né? E nós vamos compartilhar mais citações dessas para você. Antes de começar a aula, hoje eu vou explicar para você sobre o termo espírito, o significado de espírito na Bíblia. O significado também é amplo, ok? Mas eu vou abordar o significado principal e depois eu vou indicar para você numa outra aula literaturas, livros, para você poder se aprofundar ainda mais nesse tema. Antes eu queria ler para você um comentário muito interessante que chegou no meu canal aqui no YouTube, lá na primeira videoaula. Olha o que o internauta comentou, o Alan Pimenta, olha que interessante. Ó. Quando Cristo ressuscitou Lázaro, já morto por 4 dias, tirou-o do céu, do inferno ou do purgatório? Se foi do céu, fez-lhe uma maldade, trazendo-o de volta para sofrer na terra. Se do inferno, pouco provável, pois era um seguidor do mestre, concedeu-lhe uma segunda oportunidade de salvação, o que é antibíblico. Observação: Lázaro ressuscitou e não trouxe nenhuma informação do mundo do além. Se tivesse algo a contar, sem dúvida, João teria o maior interesse em reproduzir o seu testemunho no seu evangelho. Comentário espetacular do Alan, é exatamente isso. Em João capítulo 11, quando Cristo ressuscita Lázaro, Jesus diz assim, Lázaro, sai para fora. Não disse, Lázaro, desce do céu. Desce ou sai do lugar intermediário. Lázaro, sai do purgatório. Lázaro, sobe do inferno. Não. Quando Cristo diz assim, Lázaro, sai para fora. Isso prova claramente que Lázaro estava realmente na sepultura. E como bem destacou Alan, né, se ele não deu nenhuma informação sobre algo tão relevante como é a vida pós-morte, é óbvio que Lázaro não tinha informação nenhuma para dar, porque ele estava inconsciente. É por isso que Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10 dizem, né, que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E o texto continua dizendo que eles não sentem mais amor, não sentem ódio, não sentem inveja, ou seja, para sempre não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, nada do que tem a ver com a realidade humana pode ser influenciado pelos mortos enquanto eles não forem ressuscitados. Então, muito obrigado ao Alan por este comentário. Eu queria que você, talvez você seja um irmão evangélico, um irmão católico, que já tenha mudado a sua opinião sobre a imortalidade da alma e hoje crê na doutrina bíblica, né, da mortalidade da alma, porque a natureza humana, segundo o entendimento bíblico, é holística e não dicotomista. Não é? Eu gostaria que você compartilhasse comigo essa sua opinião e seu testemunho. Seria muito importante, porque eu vou apresentar aqui um vídeo, já com alguns testemunhos, não é, de pessoas que mudaram a sua opinião, decidiram se aprofundar no texto bíblico, decidiram aprender mais e hoje estão crendo naquilo que a Bíblia realmente ensina sobre o assunto. Então, se você é um ex-imortalista e hoje aceita o ensino bíblico holístico em relação à natureza humana, obviamente, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários o seu depoimento, porque eu queria usá-lo aqui, ok? Eu queria usá-lo para mostrar para muitos outros irmãos sinceros que eles precisam também mudar a posição deles se quiserem se adequar ao texto bíblico. Tá bom? Aguardo então os seus comentários. Vamos agora para o significado de espírito. O espírito na Bíblia também tem um significado amplo. Eu mostrei para você vários significados do termo alma nas escrituras. O termo espírito também, ele tem um significado muito amplo. Ele é traduzido até mesmo por pronomes pessoais do texto bíblico para você ter uma ideia. Porém, em relação ao termo espírito, eu queria apenas me deter no significado primário, tá bom? E outros significados para o termo eu vou disponibilizar para você indicando literatura num outro vídeo, numa outra videoaula, tá bom? Vamos ver então o significado primário de espírito. Assim como o significado primário de alma nós aprendemos lendo Gênesis 2:7, o significado primário de espírito nós aprendemos também lendo Gênesis 2:7.
Vou ler aqui na Almeida, revista e atualizada dessa vez. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você percebeu, numa das aulas eu expliquei que o ser humano é o resultado do pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente. Então nós vimos que o significado primário de alma é ser vivo. Mesmo que tenha uma gama de significados, o principal significado primário é ser vivo. Okay? Então alma vivente é o significado, ser vivo é o significado primário de alma. E aqui diz que para a alma existir como um ser vivo, Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. A palavra hebraica aqui para fôlego de vida é a palavra traduzida por espírito. Ok? Então, espírito, de acordo com a Bíblia, é o princípio vital que, obviamente, proporciona vida ao corpo. E que proporciona, né, ao organismo executar todas as suas funções. Veja, aqui em Gênesis nós não percebemos o espírito como uma entidade consciente fora do corpo, porque Deus faz o seguinte. Aqui diz que Deus soprou o fôlego, ou o espírito do ser humano. Não é uma entidade consciente saindo dentro de Deus. É um poder vitalizador, energizante que sai de Deus. Então, ele molda com as suas próprias mãos o boneco de barro, o ser humano, né? E sopra o fôlego de vida, que é o espírito. Então, o significado primário de espírito na Bíblia é esse. Fôlego de vida. É aquele princípio vital. Tá, ok? Eu vou deixar aqui também para você na descrição, eu me recordei agora, um artigo de um amigo que inclusive fará parte, né, da minha entrevista sobre ex-imortalistas. Eu tenho aqui um artigo do Lucas Banzoli, ou Banzoli, me perdoe Lucas se eu não pronunciei corretamente o seu nome. Tem um artigo muito interessante do Lucas em que ele coloca os vários significados do termo espírito, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o artigo do Lucas, né? E você vai perceber esse significado amplo do termo espírito, que eu não abordarei aqui nesta videoaula. Eu vou abordar só o significado primário, tá bom? Então, vá na descrição do vídeo logo mais. E o Lucas vai dar um testemunho muito interessante para nós, para você perceber como Deus tem guiado filhos dele sinceros, não são adventistas do sétimo dia, como o Lucas não partilha de vários conceitos adventistas, mas independente disso, ele foi ao texto bíblico, né? Ele aceitou o texto bíblico como ele é, tá bom? Vamos ver aqui alguns textos importantes. Eu queria ler para você aqui alguns textos para nós abordarmos um pouquinho mais sobre o termo espírito. O primeiro texto, Isaías 42:5. Aqui esse texto diz o seguinte: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Tá, ok? Aqui é repetido a palavra fôlego de vida e espírito porque existe no Antigo Testamento o chamado paralelismo hebraico. Uma pessoa que desconhece o paralelismo hebraico, ele costuma ler esse texto e pensar assim, olha, aqui está dizendo que o espírito é algo distinto do fôlego. Não é isso. Lembre-se, a palavra espírito em Gênesis 2:7 no hebraico é a palavra fôlego. Aqui é mencionado o fôlego de vida e o espírito paralelamente para reforço. Tá, ok? Então, nas escrituras, o princípio é um poder transmissor de vida que é associado ao sopro de Deus e ocorre no texto bíblico chamado paralelismo hebraico, né? Ele repete o mesmo conceito com palavras diferentes. Então, o fôlego, o espírito em Isaías 42:5 equivale ao fôlego mencionado no mesmo verso anteriormente. Isso pode acontecer de um versículo para outro. Então, pode-se mencionar num verso. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para você aqui. Jó capítulo 27, versos 13 e 4. Para você entender um pouquinho mais do que é o paralelismo hebraico. Nós temos que entender isso para não colocarmos os nossos conceitos pessoais e gregos aqui no texto bíblico, né? Jó 27, 13 e 4 diz assim, ó, enquanto em mim estiver a minha vida
e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça. Veja, isso é o paralelismo hebraico. Aqui, ele menciona a vida e depois o sopro de Deus. Então, o sopro de Deus equivale à vida. Aqui em Jó 27, 13 e 4. E em Isaías 42, 5, o Espírito equivale ao sopro de vida mencionado anteriormente, né? Equivale aqui ao fôlego de vida. O mesmo fenômeno acontece em Jó capítulo 34, versos 14 e 15. Então, esse é o chamado paralelismo hebraico. Eu queria mostrar para você aqui agora para onde vai o espírito da pessoa quando ela morre. A alma, o significado primário é pessoa viva. Então, quando a pessoa morre, a alma morre. Né? Eu até mencionei para você em uma das aulas do seminário que a palavra alma também na Bíblia é traduzida por cadáver. Ok? Então, a alma morre. Lembre-se também de Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Ok? E também Ezequiel 18, verso 20. Tá bom? Agora, o que acontece com o espírito? Eclesiastes 12, verso 7. Esse texto é muito importante porque ele, infelizmente, é muito mal interpretado por aqueles que são a favor da imortalidade da alma. Eles desconsideram o termo espírito da perspectiva hebraica e acabam dando uma interpretação que nada tem a ver com o texto. Então, na Almeida Revista Atualizada está assim, ó, orientando o ser humano a lembrar-se do Criador na velhice. Ou melhor, na juventude. Antes de chegar à velhice, Salomão recomenda que o ser humano lembre do seu Criador. E lembre do seu Criador antes que ocorra a morte. Diz assim, ó, lembra, né, do seu Criador antes que, né, o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, de acordo com esse texto, o Espírito volta para Deus. Mas o que é o Espírito? Não é uma entidade consciente que sobrevive fora da matéria e que volta para Deus. Se o fosse, esse texto estaria ensinando que o Espírito de todos os seres humanos vai para a glória, diríamos assim. Aqui não fala que só o Espírito dos bons volta para Deus. Aqui fala que o Espírito dos ímpios também volta para Deus. Então, se o Espírito é uma entidade consciente, então até mesmo o Espírito dos ímpios volta para Deus. E vai para um lugar intermediário para o céu, que é um absurdo. Nós temos que ler o termo espírito aqui da perspectiva hebraica. Se espírito está associado ao fôlego de vida de Deus e significa aquele poder vital, não é? É óbvio que não é uma entidade consciente. Lembre-se, Gênesis 2,7. Formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um vivente. Então é esse fôlego de vida, é esse espírito, não é? É esse poder transmissor de vida que volta a Deus. E por isso a tradução ecumênica da Bíblia preferiu traduzir Eclesiastes 12, verso 7, da seguinte maneira, ó. Antes que o pó volte à terra, como era, e o sopro volte a Deus que o concebeu. Então, de acordo com Eclesiastes 12, 7, o Espírito, ou poder transmissor de vida, ele retorna para Deus. E Deus vai reintegrar este poder transmissor de vida ao corpo por ocasião da ressurreição. É por isso que a Bíblia defende tanto a ressurreição do corpo, meu amigo internauta. Sabe por quê? Porque a ressurreição do corpo é a solução de Deus para o problema chamado morte. A solução para o problema chamado morte não é a existência de uma alma imortal e de um espírito imaterial que vai para um lugar intermediário, para o céu, para o inferno, para o purgatório, para uma dimensão espiritual. A solução bíblica para a morte não é a reencarnação. A solução bíblica para a morte é a ressurreição do corpo. Sabe por quê? De acordo com 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Deus não quer levar para o céu apenas uma parte de você. Deus quer levar você por completo. Deus não quer levar para o céu uma alma penada ou um espírito desencarnado que ele não possa abraçar, por exemplo. Por exemplo, quando Deus colocar os braços sobre os seus filhos, ou quando os seus filhos encontrarem os queridos que morreram e quererem dar um abraço, eles não vão ser entidades imateriais ao ponto de eu abraçar e meus braços cruzarem do outro lado da pessoa. Não, a Bíblia não ensina esta heresia.
A Bíblia ensina a ressurreição do corpo. Você vai poder tocar as pessoas que você ama. Você vai poder sentir o afago de Deus. E a doutrina da imortalidade natural da alma nos priva deste conceito precioso. Não adianta alegar, não, mas vai haver a ressurreição do corpo no futuro. Não. Esta doutrina da imortalidade da alma nos priva da compreensão correta. Nos priva daquilo de mais especial que Deus quer dar para nós, que é um encontro pessoal, né, real, em que eu vou poder abraçar novamente, tocar novamente as pessoas que eu amo. Ok? Então lembre-se, Deus não vai levar para o céu uma alma penada ou um espírito desencarnado. Ele vai levar para o céu corpos glorificados. Oscar Cullmann, uma das maiores autoridades em Novo Testamento do século XX, teólogo luterano, ele mudou de opinião. E ele bem disse que o ensino platônico, inclusive de Sócrates, né, ensino platônico de que o corpo é a prisão da alma, não se harmoniza com o ensino bíblico de que o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Obrigado por você acompanhar esta aula. Na próxima aula, eu vou fazer o seguinte. Nas próximas aulas, vou compartilhar com você textos bíblicos usados, entre aspas, a favor da imortalidade da alma. Vou explicar eles para você. E depois também eu vou apresentar aqui alguns testemunhos de pessoas que abandonaram a crença na imortalidade da alma. Você não pode perder nossas próximas aulas, porque elas serão as aulas finais do nosso seminário bíblico sobre imortalidade da alma. Se inscreva no canal, ative as notificações e que Deus abençoe a você.